Bem, vamos iniciar a terceira parte da nossa aula, resolvendo a questão 3. Um recipiente contendo determinado gás perfeito possui pressão de 2 atmosferas quando sua temperatura é de 27 graus Celsius. Atenção, não vamos poder usar graus Celsius, vamos transformar isso para Kelvin. Quando essa temperatura é aumentada de 90 graus Fahrenheit, também não. Um acréscimo em cima desses 27, né? 27 graus Celsius vai ter um acréscimo de 90 Fahrenheit. A temperatura vai ter esse aumento. Então, o volume aumenta de 25%. 25%, a gente sabe que é só escrever 25% de alguma coisa. É 1,25 daquela coisa, né? Esse 25% pode ser trocado por 1,25. Tá certo? O aumento, né? Então o volume vai passar a ser 1,25 do anterior. Então, determine em atmosfera o valor aproximado da nova pressão interna desse recipiente. Vamos começar a solução. E primeira coisa, está lá em cima que T1, a temperatura inicial que era 27 graus, soma mais 273, tá certo? E vai dar os 300 kelvins que está aqui, né? Tem que passar para Kelvin. A pressão inicial é 2 atmosferas. O volume final é V1. E como ele teve um aumento de 25%, então o volume final será 1,25 de V1. Né? Ele teve um aumento de 25%. 25% é 0,25. Mas como ele teve um aumento sobre o total, então dá 1,25 do volume inicial. E vamos agora ver um aumento de 90 graus Celsius corresponde a que aumento na escala Celsius? Voltando lá para a escala, faz muito tempo, não é? Foi lá no início do ano, ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Variação de Celsius, variação de Fahrenheit. Colocando os valores aí, 90 e fazendo as contas, a gente chega aqui uma variação, um aumento de 90 graus Fahrenheit, equivale a um aumento de 50 graus Celsius. Então, nessa temperatura inicial, tem que dar esse aumento aqui. Aí o aluno pode dizer, mas ali está em Kelvin, aqui está em Fahrenheit, mas aqui é variação. A variação de 50 Celsius é exatamente igual à variação de 50 Kelvin. As escalas Celsius e Kelvin, elas têm a mesma variação, que é um intervalo de 100 entre o ponto gelo e o ponto de ebulição, tá certo? Todas as duas têm um intervalo de 100. Então a variação é a mesma. Tanto faz 50 graus Celsius como 50 graus Kelvin, em variação. Variação de 50 Kelvin, variação de 50 Celsius. Então, se teve esse aumento, a nova temperatura será 300 mais 50. 300 mais 50 é a nova temperatura, porque teve um acréscimo de 50 Celsius. E essa variação corresponde também a 50 Kelvin. Então tem aí as duas temperaturas, tem aí os dois volumes e quero achar a pressão final. Vamos usar a equação de estado. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Não vai cortar nem P, nem V, nem T, porque aí é uma questão que nem é isotérmica, nem isobárica, tá certo? Nem isométrica. Então não corta nada, todos os valores permanecem, substitui os valores. Lembre que o volume final é 1,25 do volume inicial. Faz essas continhas, corta o V1 de um lado com o V1 do outro, vai determinar o valor de P2 aí, depois que efetuar os cálculos vai dar aproximadamente 1,87 atmosferas, isso indicando a letra B como resposta da questão. Ok? Tem que voltar ali para aquelas escalas, né? Ver a variação Celsius com a variação Fahrenheit, calcular a variação, observar que a variação Celsius é a mesma variação Kelvin, por isso só foi somar com 300, né? Só foi acrescentar os 300 e 50, porque essa variação também equivale à variação Kelvin. Muito bem, vamos à questão número 4. Vários modelos de carro elétrico, né? Então, gasolina,
gás hidrogênio. A novidade são carros movidos a gás, né? Gás hidrogênio. Então ele diz aqui que um protótipo de carro movido a hidrogênio foi submetido a um teste em uma pista de provas. Ele tem um tanque de combustível onde vai colocar o gás hidrogênio com capacidade de 164 litros, é a capacidade do tanque. E com essa quantidade de gás, com esse volume de gás, ele percorre 22 metros para cada mol de hidrogênio. Cada mol de hidrogênio que for consumido na combustão, né, do motor do carro, cada mol de hidrogênio corresponde a um deslocamento de 22 metros. No início do teste, a pressão era de 600 atmosferas, no gás, né, no interior do gás, e a temperatura de 300 Kelvin. No final do teste, a pressão, que era 600, caiu para 150. Claro que o tanque agora está mais vazio. Caiu para 150. E a temperatura permaneceu constante. Então, se a temperatura permaneceu constante, é uma transformação isotérmica. Então, o que interessa desse enunciado todo é que o tanque tem 664 litros de gás hidrogênio. E cada mol, tá certo? Cada mol desse gás, tá certo? Que for consumido durante o movimento do carro, corresponde a 22 metros de distância percorrida pelo carro. Tá? Cada mol o carro percorre, né? Cada mol consumido o carro percorre 22 metros. A temperatura inicial era de 300 e a final é de 300, portanto é isotérmica. Tá certo? Ele quer saber exatamente qual a distância que o carro percorre se ele usar esse tipo de combustível. Tá certo? Então vamos lá, vamos à solução. Está aí o carro, né? Vamos usar nessa questão a equação PV igual a nRT. Se alguém me perguntar por que não vai usar a de estado, porque aquela equação de estado que a gente usou antes, ela só vale quando a massa é constante, é para uma mesma massa de gás. E aqui a massa vai variar, né? Porque na combustão, tá certo? Vai desaparecer gás de dentro do tanque. Na combustão, o gás vai sumir. Portanto, a massa vai variar. Então, aí tem que usar Clapeyron. PV igual a nRT, tiramos o valor de N para achar o número de mols. Tá certo? Então, vamos lá. No início da viagem, calculamos o N. Botamos aí o valor de P, que é 600, o volume, o valor de R, que é dado no problema, né? E a temperatura. Então, no início, quantos mols de hidrogênio tinha dentro do tanque? 4.000 mols. Tá? No início tinha 4.000 mols. Agora vamos ver no fim. No fim da viagem. Tá? Vamos calcular o número de mols no fim da viagem. Bom, como ele disse, tá certo? A pressão caiu de 600, caiu para 150 e o volume continua o mesmo. Aí o aluno diz, como é que o volume continua o mesmo? Não saiu gás? Sim, saiu. Mas o gás que está dentro, ele ocupa todo o volume. Ele se expande e ocupa todo o volume que é oferecido para ele. Então, embora tenha saído gás, a massa variou, o volume permanece o mesmo, porque o gás vai se expandir. Essa é uma característica do gás, e vai ocupar todo o volume que está sendo oferecido para ele, que é o volume do tanque. Então, o volume é o mesmo. Mas saiu gás, sim, saiu massa, mas o volume continua o mesmo. O gás se expande. A massa é que variou. Bom, então o volume continua o mesmo, a constante é a mesma, a temperatura é a mesma, porque é isotérmica, fazendo os cálculos. Então, no final, só ficaram dentro do tanque 1.000 mols. Começou com 4.000, lá no início da viagem. Quando ele terminou a viagem, só tinha 3.000. Tá certo? Então, quantos mols desapareceram? Com a combustão, quantos mols foram consumidos? Vamos ver o número de mols aí que foram consumidos. Repare, ó, número de mols consumidos que desapareceram do tanque. É a diferença. Se tinha 4.000, agora só tem 1.000, a diferença é 3.000 mols. Tá certo? Então, quantos mols foram consumidos durante a viagem? 3.000 mols. Mas a gente sabe que para cada mol corresponde 22 metros
de distância percorrida pelo carro. Então, para 3.000 mols corresponde X. Tirando o valor de X, só é multiplicar 3 vezes 22, 66 vezes 10 a terceira, 66.000 metros o carro percorreu, tá certo? Isso corresponde a 66 quilômetros, indicando para a resposta a letra D de dado. Ok? Bem interessante essa questão, revejam com cuidado, tá certo? Entenderam que a gente mudou para Clapeyron porque a massa variou e aquela outra equação só vale para a massa constante. Vejamos a equação, o exercício número 5, né? Bom, enunciado muito longo aí, vou dar um tempinho para você ler. Bom, é como eu disse, um enunciado muito longo, dificulta a compreensão e interpretação, mas o que eu entendi daí, vamos ver o principal. Você tem um gás que está dentro de um cilindro e a etiqueta rasgou, desapareceu a etiqueta, você não sabe qual é o gás que tem lá dentro e quer descobrir. Está num cilindro. Aí você tem, para descobrir qual é aquele gás, você tem que descobrir, tá certo? A massa molar dele. Massa molar, porque a massa molar é uma constante para cada gás. Oxigênio, por exemplo, tem uma massa molar de 32, o ar tem uma massa molar de 40, cada gás tem uma massa molar, é uma constante para cada gás. Se você descobrir qual é a massa molar, você vai na tabela, né, o M maiúsculo, se você descobrir, você vai na tabela e sabe qual é o gás. Se der 32, você vai dizer oxigênio, gás oxigênio, tá certo? Mas para descobrir, ele está dentro do cilindro e você não sabe. Para descobrir, você tem um frasco, tá certo? E esse frasco está a 27 graus Celsius, vai ter que transformar para Kelvin, vai ter que somar mais 273, e inicialmente ele aferiu a massa, e está na pressão ambiente, né? Ele está na pressão ambiente, 27 graus e 1 atmosfera, inicialmente o frasco. Ele pesou o frasco e mediu a massa e deu 120 gramas. Esse frasco que ele tem para descobrir qual é o gás que está no outro, está no cilindro. Né? Então, a massa do frasco, inicialmente, 120. Aí o que é que ele fez? Está aí o cilindro. O gás desconhecido está aí dentro desse cilindro, por isso que tem essa interrogação. Ele tem um frasco com 1 litro a 27 graus, né? Temperatura de 27 graus e pressão de 1 atmosfera, que é esse frasco. E tem uma balança. Aí ele pesou o frasco, 120 gramas, o frasco. Aí ele pegou esse frasco, acoplou ao cilindro e dentro do o gás que estava no cilindro passou para o frasco, né? Uma quantidade de gás. Ele fez uma conexão, né? Pegou o frasco e acoplou ao cilindro. Esse frasco permite isso, esse acoplamento. Acoplou ali. Aí o gás do cilindro, que é desconhecido, passou para o frasco. Aí quando ele pesou de novo, era 120 antes do gás entrar, o gás desconhecido entrar, e agora 128. Então entrou uma massa do gás desconhecido de 8 gramas, porque era 120, tá certo? Entrou uma massa de 8 gramas, por quê? Porque era de 8 gramas, porque era 120 antes de botar o gás. Quando ele colocou o gás desconhecido dentro, passou a 128. Então, aumentou a massa em 8 gramas, e isso também provocou um aumento de pressão. Isso também provocou um aumento de pressão. Olha o aumento de massa. O vidro, né? Esse que tem 1 litro aqui, o frasco, pesava 120. Aí depois ele botou o gás desconhecido dentro, pesou de novo, deu 128. Portanto, o frasco recebeu um acréscimo de massa de 8 gramas. De 8 gramas.
Muito bem. Como você está usando a equação de Clapeyron, e sabe que o N é o número de mols, é a massa do gás dividido pela massa molar, que você quer descobrir para ver qual é o gás. Qual é essa massa molar? Então, PV igual a nRT, N igual a massa do gás sobre a massa molar. Substituiu, então ficou PV igual a M sobre M grande RT. Aí bem em cima, nesse quadrado superior. Tirando o valor da massa molar nessa equação aí, que ele quer saber se é oxigênio, se é... Tirando o valor da massa molar, MRT sobre PV. Olha como é que eu vou calcular a massa molar. MRT sobre PV. M é a massa de gás, RT, PV, pressão, volume. Tudo bem. O Mzinho, o M minúsculo é a massa do gás. O M grande é a massa que você quer achar, molar. Agora, o que é que você tem embaixo? Que dentro do frasco entraram 8 gramas. Essa diferença de massa. E essa diferença de massa, tá certo? Esse acréscimo de massa provoca um acréscimo na pressão. Claro, quando entra a massa lá, tá certo? O gás, tem mais gás, então vai aumentar a pressão. Então, qual foi o aumento de pressão? A pressão inicial era 1 atmosfera. E ela passou a ser 5,91 pelo enunciado. A pressão inicial era 1 atmosfera, passou a ser. Então, esse aumento de massa de 8 gramas provocou um aumento de pressão de 4,92 atmosferas. Porque era 1 e pelo enunciado passou para 5,92. Era 1 e pelo enunciado, olha aí, era 1, tá certo? O frasco estava com 1 atmosfera, mas depois que introduziu o gás, passou para 5,92, tá certo? O frasco recebeu um acréscimo de temperatura, um acréscimo de massa de 8 gramas, que provocou um acréscimo na pressão de 4,92, provocou esse acréscimo. Era 1, passou a ser 5, o acréscimo foi esse. Quando você volta para a equação, tá certo? Que tem um asterisco lá para calcular a massa, então você vai botar o acréscimo de massa vezes o raio, vezes o R, que é a constante universal, vezes a temperatura, que é 300. Por que é 300? Porque era 27, tem que somar com 273, tem que ser em Kelvin, que é 300. Tá certo? Embaixo, esse acréscimo de temperatura provocou um acréscimo na pressão, botou o acréscimo da pressão embaixo, tá certo? Multiplicado por 1 é o volume, que era 1 litro, o frasco está lá, escrito no desenho, 1 litro. Quando você faz essa continha todinha, você chega a 40 gramas. Aí você vai na tabela, aí vê, quem tem massa molar de 40 gramas é o oxigênio. Está aí a resposta. O ar é o oxigênio, o gás é o oxigênio. Perdão, não, oxigênio não. O gás é o ar. Oxigênio é 32, aí deu 40. Seria oxigênio se desse 32, o gás seria oxigênio. Mas aí deu 40. Se deu 40, é o ar. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Bom dia para vocês e façam os exercícios, tarefas que nós vamos enviar. Tá certo? Muito obrigado. Bom dia.